Boa noite, irmãos, paz e graça. São exatamente 0h07 do dia 28/11/2017. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma verdade que o mundo oculta desde o Concílio de Nicéia 325, depois do nosso Messias. Lembrando-se, irmãos, que no primeiro século 100, a igreja era pura. E eu gostaria de trazer um tema que muita gente desconhece, tem comido essa peçonha, posso dizer assim, de homens que de fato tentaram mudar uma verdade. Mas ele diz que a palavra dele é uma regra de fé. João 17:17 diz que ela é o nosso norteador, nosso guia. João 8:32, amados, diz que ela nos liberta. João 15:3 diz que ela nos limpa. A missão do Filho do Eterno foi nos libertar de um cativeiro, ao qual houve uma maquete ali já no Egito. A Pérsia, Páscoa, ao qual nós conhecemos aqui no Brasil, é Pérsia, pulo, passagem e a libertação. No Êxodo 12, a partir do verso 11, ele nos dá a forma de comê-la. E diz para a gente não comer nada, todo estrangeiro, que abraçar a fé de Israel, não comer nada com fermento. O fermento ele serve para acrescentar, amados. O fermento ele serve para levedar a massa. Engraçado que o filho dele, quando chega cá no livro de Marcos, o filho dele relembra, que ele é porta-voz, que está descrito em Deuteronômio capítulo 18, vocês podem conferir. E em João 5, a partir do verso 31, ele confirma que Moisés estava falando era sobre ele. Lembrando-se mais uma vez, porta-voz, amados, é aquela pessoa que fica no intermediário. Até outro dia a gente via nos Estados Unidos um porta-voz, aqui no Brasil, em alguns governos tiveram porta-voz, então ninguém pode ser porta-voz de si mesmo. Porta-voz significa profeta, Então, sempre ele agiu por meio de profetas. E no livro de Lucas, fala que esse porta-voz, ele usou de linhagem humana até João Batista. Ele fala ali em Lucas, a lei e os profetas duraram até João e Yohanan. E nos últimos dias, Hebreus capítulo 1, ele diz que fala por meio do Filho. Eu gostaria de compartilhar algo aqui para que os irmãos reflitam em que nós cremos, se é nas Escrituras ou é em interpretação humana. Paulo fala no livro aos Gálatas capítulo 1 que ele recebeu do próprio Filho dele, do Eterno. Não foi de homens. Lembre-se, quem revela as coisas é o Filho, porque ele é o porta-voz. Apocalipse capítulo 1, verso 1, quando o Filho do Eterno dá a revelação, o Pai lhe dá, não é isso? Revelação do Messias, dada por quem? Por Deus, o Pai, o Yahweh, E deu ao anjo, e o anjo levou o quê? Até João. Você vê que em Apocalipse 19, verso 10, ele se ajoelha diante do anjo, amigos. O Yohanan, João, e ele manda, ele sou conservo teu, levanta-te, adora a Deus, porque o testemunho do seu filho é o espírito de profecia, ok? Porque o pai dele é espírito, então ele traz essa mensagem maravilhosa para que o homem se salve. Se nós nos atentarmos, amados, tem algo de muito perigoso acontecendo. Por que eu digo muito perigoso? Porque pode ser um caminho sem volta para muita gente. Prestem bem atenção, amados. Crerdes na palavra. De Jeremias 17:5 diz que maldito o varão que confia no varão. Confiem na palavra, amigos. Eu não tenho interesse nenhum de pregar blasfêmia, porque certamente eu sei que eu pagaria por isso, mas eu estou sendo enviado para que nos últimos dias pessoas sinceras, igrejas que são pessoas
possam receber desse amor da verdade. Eu não poderia deixar de compartilhar com os irmãos. Êxodo 20, amados. Uma coisa que o Criador odeia é a adoração a mais de um Deus. Primeira coisa que ele fala, Êxodo 20, verso 1, ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Quem está à direita do Criador? Quem está à direita? É o Filho. É o Filho dele. E quando ele diz mim, está no singular, porque ele não disse nós. Você vê que são duas pessoas distintas. Não se trata da mesma pessoa. O Pai é um, o Filho é outro. Então, amados, isso me preocupa. Preste bem atenção na leitura que eu vou fazer. No livro de Isaías, o que ele fala lá atrás, por meio do profeta Isaías, né? Isaías 46, né? Isaías 46, o verso 9, olha o que ele diz: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Amém? Desde o início faço conhecido o fim, e desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo o meu propósito. Permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, e de uma terra bem distante um homem para cumprir o meu propósito. Amém? O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Escute-me. Ele manda que a gente escute, porque ele convoca pessoas. Sim, ele faz, para que se cumpra o seu propósito, o seu intento. Amados, a gente vai agora para Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, do 13 ao 16. Olha o que ele fala e faça conexão com os textos. Do 13 ao 16. Diante de Deus, que tudo dá vida, e de seu Filho, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Ele é porta-voz. E lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Mestre, ao qual Deus fará cumprir o seu propósito no devido tempo. Ele, o Pai, ele é o bendito e único soberano Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que é imortal e que habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. Ele seja honra e poder para sempre. O Filho disse que veio glorificar o Pai. João 17, ele disse que veio glorificar o Pai. Gente, por favor, é o Pai e o Filho. João 20, 22, o Filho dá desse Espírito, ruache, fôlego. Ele dá desse Espírito. Lembra-se que João Batista falou, gente? Ele batizaria com água, e o que viria após ele batizaria com o Espírito, porque o Filho foi ungido com o Espírito do próprio Pai. Se vocês observarem em Atos, capítulo 20, verso 28, melhor ainda na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia de Jerusalém, está lá, pode olhar nas suas Bíblias. Ele diz assim no capítulo 20 de Atos, verso 28, ele diz: o Espírito Santo me constituiu como ministro ou para apacentar a igreja de Deus. Pessoas, se fosse Atos 8:3, Paulo perseguia pessoas entrando nas casas, a igreja. Filemão capítulo 1, ele diz que a igreja se reunia na casa de Filemão. Ok? Então, igrejas são pessoas, nós somos o templo. Então, amados, quando você vai para Atos, você percebe claramente ali que o Espírito Santo constituiu ele como ministro ou apacentador da igreja de Deus.
das pessoas. Ele não vai apacentar a parede, nenhuma instituição. Amados, ele fala de pessoas que ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Quem é o Espírito Santo? Isaías 51:12, ele diz que eu sou aquele que vos consola. Ele diz no livro de Isaías: eu mesmo os consolarei em Jerusalém. Quem veio consolar? Lembre-se, 2 Coríntios capítulo 1, amados, ele deixa bem claro ali que ele transborda toda a consolação por meio do Filho. Quem é o seu porta-voz? Quem é aquele que pode consolar por meio do Filho? O Filho é a sua face. Desde o princípio ele fala ali com Moisés, na sarça ardente. Ele é o mediador. Só que o mediador, ele se faz carne para cumprir a missão dele. Então, nós precisamos aceitar o Pai e o Filho, únicos dignos de adoração. Não, por favor, não acredite em mim. Acredite nas Escrituras. É o Pai e o Filho que ele consola por meio do seu fôlego, do seu poder que sai da sua boca. Porque ele cumpre, porque é ele mesmo que consola. Você só pode ser consolado com palavras. Ele diz que a palavra dele é espírito e vida. Quem limpa é a palavra dele. Porque toda vez que você lê uma heresia e se limpa e se afasta daquilo, você está se batizando com o Espírito Santo, que é a sua palavra. Amém? Que possamos nos libertar de coisas que não agradam ao Eterno. Que possamos nos fortalecer, amigos. 1 Coríntios, Paulo faz uma menção maravilhosa, amigos. 1 Coríntios 8:4. Ele diz: eu sei que tem muitos deuses, outros se acham senhores, tem muitos senhores, mas ele dá opinião. Mas para nós só há um Deus e um só mediador, que é o seu Filho. Ok? Essa é a opinião dos apóstolos. Temos que perseverar, amigos, na doutrina dos apóstolos. No livro de Romanos, ele disse que afaste-se daqueles que pregam a doutrina diferente. Gálatas capítulo 1, se você ler o contexto, vocês vão perceber claramente, amigos, que Paulo falava de dois evangelhos, um falso e um verdadeiro. Homens de grande habilidade, eles têm mudado as verdades recebidas no princípio. O próprio Filho diz a Satanás ali em Mateus capítulo 4, no deserto: está escrito. Se está escrito, a gente não pode mudar. Heresias introduzidas. A gente vê claramente ali no livro Introdução ao Cristianismo, né, do Papa Bento XVI. Eu tenho esse material, quem se interessar, deixa o like aí no YouTube. E a gente está fornecendo material para mostrar aos irmãos. Texto batizando em 3 pessoas é texto pagão, porque quem introduziu como uma prática originada em Roma, o papado assume. Catequese renovada, João Paulo II afirma que o texto foi arranjado, fabricado, inventado em Roma. Só tem um texto. Você não estranha que os apóstolos batizavam em nome do Filho, não? Se tudo é por meio do nome, ninguém vem ao Pai senão por ele. Esse Filho está lá em Números 6:27. Toda a nação de Israel recebe o nome do Pai, não é? Toda Israel recebe. Por isso que ele chama em 2 Crônicas 7:14, ele diz: o meu povo que se chama pelo meu nome. O eu sou, ninguém sabe o nome do Pai. Ele tem um nome terreno, porque se você for para Apocalipse, né? 19:10, você vai ver que ele é o espírito de profecia. E quando você volta para 3:12, Apocalipse, ele diz que vai mostrar o novo nome dele. Então, um nome glorificado, que nós também receberemos novos nomes. Viu, amados? Novos nomes receberemos. Então, que o Eterno abençoe a cada um que possa estar ouvindo esse vídeo e se possamos nos limpar pela palavra. Que a paz soberana, que excede a todo entendimento. Ele diz que se vocês não aceitar a palavra dele, de modo nenhum entrará no reino dos céus.